Olá pessoal, faremos um simulado contendo questões elaboradas pela banca COSEAC para o cargo de agente de administração escolar, tá? Então, se a COSEAC está organizando o seu concurso, vale muito a pena assistir esse vídeo para vocês entenderem, quais são os assuntos mais cobrados, o perfil dessa banca. Vale a pena também assistir esse vídeo a galera que vai tentar para auxiliar a secretaria escolar ou para o cargo de secretário escolar, de fato, tá? Porque são assuntos que são muito próximos, tá? Então tem muitos conteúdos que eles são comuns para esses cargos, beleza? Se em breve eu disponibilizar algum material para venda específico para esse cargo, irei colocar os links na descrição deste vídeo e também outros que eu produzo, tá? Que podem ser do seu interesse, então fique por dentro, fique sempre olhando a descrição do vídeo, beleza? E também, se você gostar desse material e você quer ficar por dentro de outros conteúdos aqui no canal, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado para o cargo de agente de administração educacional. São questões elaboradas pela própria COSEAC e direcionadas para este cargo. Começando pela seguinte questão. A organização escolar, de acordo com a Lei 9.394 de 96, prevê como responsáveis pela educação em nível municipal a ou o. Bom, aí tem as alternativas, que tem as secretarias, coloca delegacia, gabinete, subsecretaria, conselho, enfim. Bom, a Lei 9.394, inclusive, tem aqui no canal uma playlist de legislação educacional que contém essa lei, que é a LDB, muito importante, que é fundamental que vocês estudem. Ela não tem exatamente essa informação que está aqui. Eu trouxe a questão, claro, é uma questão da COSEAC para o cargo de vocês, então não posso deixar de trazer. No entanto, não é uma questão que vai cobrar a literalidade da lei. Ela vai cobrar aqui o bom senso de vocês. Se nós estamos falando de organização escolar a nível municipal, nós estamos falando a nível local. Não é a nível estadual, não é a nível nacional, é a nível local. Tá? Então, todas as unidades escolares, elas são administradas, regidas, por uma secretaria. Essa secretaria, se tratando de município, só pode ser uma secretaria municipal. E claro que se ela se volta à educação, uma Secretaria Municipal de Educação, que a gente chama de CEMED, de SME, tá? Então todo município vai ter a sua CEMED, vai ter a sua SME. Chegando nessa conclusão, você ficaria entre as alternativas A e B. Para você fechar essa questão, você ficaria entre a Delegacia Regional de Educação, que está na letra A, e o Conselho Municipal de Educação, que está na letra B. Tá? Então, basta vocês verem a questão do âmbito de atuação. A delegacia é regional, enquanto que os conselhos, eles são municipais, o âmbito de atuação é no município. Então, a letra B que faz mais sentido. Vale dizer também que na LDB, no artigo 11, fala sobre as incumbências do município, as atribuições do município, e uma dessas atribuições é instituir os conselhos escolares, tá? Claro que esses conselhos serão no âmbito do município, assim como os fóruns dos conselhos escolares, o que também justificaria essa letra B. Vamos fazer a segunda questão. Essa segunda questão, ela diz o seguinte: o Sistema Municipal de Ensino de Niterói organiza o ensino fundamental da seguinte maneira. Onde está essa informação? Está presente num documento, na deliberação CME número 31 de 2015, que aprova a Carta Regimento das Unidades Públicas Municipais de Educação de Niterói. Então, é importante eu estudar isso? Com certeza. É um documento específico para o Sistema de Ensino de Niterói, tá? Que vai falar sobre a organização desse sistema de ensino. E aí, para quem não sabe, a educação básica é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil e creches e pré-escolas, nós temos o ensino fundamental, que tem o ensino fundamental 1 e 2, que tem duração de 9 anos, e temos o ensino médio, que tem duração de 3 anos. Notem que a questão deseja a organização do ensino fundamental, que é a segunda etapa da educação básica. Como eu falei para vocês, ela é organizada em 9 anos de escolaridade. Onde que está essa informação? Em que dispositivo está essa informação? No artigo 17 dessa deliberação, ok? Que fala que a estrutura do ensino fundamental de Niterói, ela é composta por ciclos. O primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo e o quarto ciclo. O primeiro ciclo é dividido em primeiro ano de escolaridade, segundo ano de escolaridade e terceiro ano de escolaridade. O segundo ciclo é dividido em quarto ano de escolaridade e quinto ano de escolaridade. O terceiro ciclo é dividido em o sexto ano e o sétimo. E o quarto ciclo no oitavo e no nono.
Então, o primeiro ciclo ficou com 3 anos, o segundo ciclo ficou com 2 anos, o terceiro ciclo ficou com 2 anos e o quarto ciclo ficou com 2 anos, totalizando 9 anos de duração do ensino fundamental. Logo, a letra A é a nossa resposta. Vamos fazer mais uma questão elaborada pela COSEAC, direcionada ao cargo de vocês, né, para o cargo de agente de administração educacional, que é um cargo que cobra conhecimentos relacionados à secretaria, tá, à administração escolar, né? Então, questões envolvendo organização de documentos. É disso que se trata aqui essa questão. Então, vamos à leitura dela. Conjunto de documentos produzidos ou recebidos por escolas públicas ou privadas em decorrência do exercício de suas atividades específicas, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza dos documentos. É constituído de diversas espécies documentais que são também fonte de pesquisa porque registram a memória do fazer e pensar pedagógico no cotidiano escolar, além das questões administrativas. O tipo de informação gerado numa escola é bastante específico, refere-se à evolução do número de vagas, ao histórico de reprovações, de evasão escolar, entre outras. Essas informações podem se constituir numa ferramenta importante para a definição das políticas educacionais, seja no âmbito do município ou do estado. Então, o texto acima ele se refere exatamente a quê? Bom, todos os documentos que são recebidos ou são produzidos, né, elaborados dentro da unidade escolar, dentro das instituições escolares, né, sejam elas públicas ou privadas, documentos esses que são resultado de atividades que são exercidas nas unidades escolares, esses documentos eles compõem um arquivo escolar. Então, toda instituição escolar ela vai conter ali um acervo documental, né, que quem vai cuidar, né, de manter a organização, a documentação, até mesmo o acesso e preservar essa documentação será aqueles responsáveis, né, que estão à frente disso, que normalmente são os secretários escolares. Nós também temos aqui aqueles que auxiliam os secretários, temos também o agente de administração educacional. Então, esses documentos, eles terão ali registros, né, relacionados a atividades pedagógicas que foram realizadas e também em relação à memória escolar dos alunos. Tá? Então, são documentos muito importantes, são documentos que refletem o cotidiano, refletem a questão, a evolução, a movimentação e a dinâmica escolar, que tem ali inúmeros exemplos, como o histórico de reprovações, de evasão escolar, número de vagas. Então, a salvaguarda desses documentos é muito importante e deve ser realizada, né, por uma equipe responsável, né, por pessoas que têm essas atribuições. Logo, a nossa resposta é a letra A. A letra B não faz sentido, fala de arquivo geral da cidade, a gente está falando aqui de unidades escolares, tá? Então, não tem esse nível de abrangência, é a nível de escola. Letra C fala de arquivo morto. O arquivo morto é um conjunto de documentos, né, que pode sim ser relacionado à escola. No entanto, eles perdem a utilidade ao longo do tempo, mas eles não podem serem descartados, simplesmente serem descartados. Eles têm um tempo ali, tem uma temporalidade, tem que obedecer uma temporalidade para você ter esse descarte. Enquanto não chega nesse momento, eles devem ficar arquivados, eles devem ficar guardados em alguma pasta, em algum local direcionado para isso. Coleção também não faz sentido, porque ele está falando de conjuntos de documentos que foram gerados durante as atividades escolares, que refletem sobre a vida e o cotidiano dos alunos, a memória escolar, enfim, questões administrativas. A coleção, ela reúne ali, pode reunir documentos, sim, mas são ali com o mesmo objetivo, com a mesma natureza, tá? Então tem uma questão bem específica que não é exatamente o que está sendo relatado aqui pelo enunciado. E a anotação, eu entendo que é você dar nota a alguma coisa, né? Tomar nota, assinalar, apontar alguma coisa, tomar ciência, né, em relação a algo, tá? Que também não é o caso aqui, que a gente está falando de organização. Vamos fazer a penúltima questão do nosso simulado, que diz o seguinte: estabeleça a relação entre conceitos e definições. Nós temos a tabela de temporalidade, o arquivo intermediário, a data limite e a data cronológica. E temos alguns conceitos, a gente vai estabelecer a relação entre eles. Começando pela tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade, ela vai determinar o quê? Ela vai determinar o prazo para que um documento ele permaneça, né, presente em um arquivo. Né? O prazo, digamos, de vida desse documento na forma de arquivo e para onde ele vai, qual será o destino dele após finalizar esse prazo. Então, o conceito que mais cabe para essa definição de tabela de temporalidade é o instrumento que determina os prazos, né, para eliminação ou guarda de documentos.
Então, quem vai determinar isso, né, o documento, né, que vai determinar o prazo ou limite para que aquele documento ele fique na forma de arquivo, ou que ele fique guardado, tenha a salvaguarda dele, ou ele seja eliminado, né, será a tabela de temporalidade, como o próprio nome sugere. Temporalidade fala sobre tempo. Os documentos eles possuem um ciclo de vida, eles são classificados em arquivo corrente, intermediário e permanente. O arquivo corrente é aquele que está sendo utilizado, né? Ele está sendo tratado, ele está continuamente sendo utilizado no gerenciamento da questão escolar, né? Já que a gente está falando de unidades escolares, mas isso serve também para empresas, organizações, enfim, tá? Então eles estão ali em constante uso, estão sendo necessários, né, no dia a dia. Já os arquivos intermediários, eles compõem a segunda unidade dos documentos. É diferente dos arquivos correntes que estão sendo utilizados ali no cotidiano. Os arquivos intermediários, eles já não são tão interessantes, eles já não são tão utilizados como são os arquivos correntes. Então, eles não são consultados, processados com a mesma frequência que os arquivos correntes, mas eles devem ser mantidos ali por conta de questões envolvendo questões legais, né, questões para consulta financeira. Então esses arquivos eles saem daquela parte ali do cotidiano, daquela área em que ficam os arquivos correntes, né, e vão para um depósito de arquivo intermediário, e onde eles vão ficar ali por um tempo até eles serem eliminados, né, serem recolhidos para guarda permanente. E por fim temos o arquivo permanente, que ele já não tem o mesmo valor que o arquivo intermediário, porque ele não tem mais necessidade de consulta em relação a prazo, porque são documentos que já cumpriram com a sua finalidade, os prazos eles já venceram. No entanto, eles têm um valor ali histórico, né? Eles têm um valor cultural pela sua própria existência, e por isso eles não podem ser eliminados. Então a preocupação é guardá-los de uma forma que eles não sejam deteriorizados com o passar do tempo. Então a melhor definição para arquivo intermediário é o conjunto de documentos de uso não frequente aguardando destinação final. Porque aqueles de uso frequente são os arquivos correntes. E também ele não é aquele arquivo que perdeu, né? Ele precisa ser consultado. Ele ainda tem um valor ali de consulta, por exemplo, diferente, né, dos arquivos que são da terceira idade, que são os arquivos permanentes. Então, portanto, a nossa melhor definição é a primeira em relação ao arquivo intermediário. E ainda falando sobre essa questão de temporalidade, nós temos a data limite e a data cronológica. Qual a diferença entre elas? A data limite, ela vai refletir a questão do início da elaboração de um documento e o final dele, o término de um processo, de um dossiê, de uma coleção. Então ela identifica, a data limite, ela identifica ali o período. Então o período ela vai ter o início e vai ter um fim, né? Uma data de início e um término desses documentos. Então reflete o período, a data limite. Já a data cronológica não, ela vai obedecer a questão cronológica, em relação do tempo mesmo, a data exata que aquele documento ele foi elaborado, né? Refletindo ali, colocando ali o dia, o mês e o ano. Tá? Então a data cronológica é a data que a gente está acostumado mesmo no nosso cotidiano. Já a data limite não, a data limite é o período. Portanto, a sequência correta fica 2, 1, 4, 3 e a nossa resposta é a letra E. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: sobre as normas e condutas para quem trabalha com arquivo, coloque certo para as condutas corretas e adequadas e errado para as condutas erradas e inadequadas. Usar luvas e máscaras quando estiver em contato com a documentação. Essa alternativa, né, essa afirmativa, ela está correta, ela está certa. Deve-se ter cuidado no manuseio dos documentos para a proteção tanto do documento quanto de quem está manuseando, né? Porque o documento também ele pode ter ali, por exemplo, ácaro, ele pode liberar substâncias que podem fazer mal à saúde de quem está manuseando. Assim como você também pode deteriorar esse documento manuseando de forma inadequada. Então tem que usar luvas e máscaras sim, portanto a primeira está certa. Ao consultar documento avulso, tirá-lo do local e da ordem que se encontra e não apoiá-lo sobre outro documento. Bom, o documento avulso é uma informação que ela é registrada de qualquer formato, tá, ou suporte, e que ela está reunida e ordenada em um processo. Então ela segue uma ordem em um processo. Então se você vai consultar um documento avulso, você não pode tirar da ordem em que ele se encontra e nem apoiar sobre outro documento, não. Você tem que tomar um cuidado de manter a ordem que aquele documento, né, manter aquele documento na ordem que ele se encontrava, tá?
tá? Portanto, a segunda afirmativa ela está errada. Terceira afirmativa. Em hipótese alguma é permitida a circulação de pessoas estranhas das dependências de guarda do acervo. Com certeza, tá? Quem tem acesso ao acervo são as pessoas autorizadas para isso, são as pessoas responsáveis para isso, tá? Então, qualquer modificação no acervo implica em muitos problemas, né? Em muitas problemáticas para a questão da organização dos documentos, tá? Logo, a terceira afirmativa ela tá certa. E por fim, ao fazer anotações, deve-se depositar as folhas diretamente sobre a mesa, nunca escrever em cima de outros documentos. Com certeza, porque ao colocar um documento, né, em cima de outro, por exemplo, você pode manchar aqueles documentos, você pode danificar o documento. Então, o procedimento correto é você colocar a folha que você vai, né, fazer ali a alteração em cima da mesa, tá? A anotação em cima da mesa e não em cima de outro documento. Portanto, a sequência correta é certo, errado, certo, certo, e a letra B é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Tem playlists aqui, playlist de português com simulados de diferentes bancas organizadoras. Tem playlist de fundamentos de educação para a galera da educação. Playlist de noções de administração pública, que cai ali alguns conteúdos, né? Eu abordo alguns conteúdos de direito administrativo e direito constitucional, que também é muito recorrente em prova de concurso público. Tá? Tem playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Enfim, tem muitas playlists aqui. Então explore, maratone para o seu concurso. Bom, é isso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.